preciso, antes de tudo, falar com os irmãos que eu estou um pouco constrangido aqui nessa noite. Eu sei que esses dois leões aqui, eles simbolizam o leão da tribo de Judá, como nós cantamos aqui. Eles simbolizam como Jesus irá voltar. Mas eu estou numa semana que eu tenho estudado um pouco sobre a história da igreja. E vendo todos aqui cantando, pensando que eu iria vir aqui pregar, eu fui levado a uma cena no Coliseu de Roma, 110 depois de Jesus. Um homem chamado Inácio de Antioquia foi colocado diante de leões de verdade por causa de pregar o Evangelho. E a questão ali era o seguinte: o imperador te perseguia, te julgava e te colocava dentro do Coliseu com os leões. Se você negasse o nome de Jesus, você estava salvo. Mas se você continuasse a pregar, os leões eram soltos. E diz a história que inúmeros leões, quando eram soltos, não agrediam os servos perseguidos. E Inácio sabia disso. E quando ele estava em Antioquia da Síria e foi transferido para Roma, a história vai nos mostrar que Inácio escreveu uma carta para a igreja de Roma, dizendo o seguinte: nem pensem em interceder pela minha causa. Ore para que os leões estejam ferozes, porque eu sou trigo de Deus e preciso ser moído por aqueles leões. Não tentem, igreja de Roma, melhorar nada para mim. O que eu estou indo fazer lá é me encontrar com o meu Senhor. E aí a minha pergunta para mim e para você é a seguinte: se no lugar desses banners aqui tivessem dois leões prontos a nos devorar pela causa de Jesus, eu pregaria o que eu vou pregar hoje? Você cantaria como cantou hoje? Eu não quero nada menor do que esse tipo de evangelho. Porque eu não sei qual futuro nos espera. E se vocês são novos, em sua maioria, é de pequeno que se aprende, não é isso? Então eu fiquei ali meditando sobre a realidade de eu assumindo um púlpito, com o imperador diante de mim. E eu, com toda a eloquência, com toda a palavra estudada, com toda a capacidade, eu iria tremer. Eu iria pensar nos meus filhos. Eu poderia negá-lo. E qual é a nossa atitude diante disso? Foi esse pensamento que eu vim para cá, então eu cheguei aqui constrangido. Constrangido porque eu posso me encontrar num evangelho raso. Que eu canto, que eu prego, que eu falo, enquanto eu não sofro. E como o Cleito disse aqui, amanhã muitos de vocês irão fazer um Enem. Muitos de vocês irão entrar futuramente numa universidade. E existem leões lá. Existem feras para te devorar.
E eu quero compartilhar uma palavra nessa noite. Que está em Lucas, capítulo 9. Eu não vou dizer para vocês que eu vou ser breve, porque eu não sei. Mas tentarei. Talvez se esses leões estivessem vivos, eu ia ser bem breve. Eu ia sair correndo. Para você entender um pouco como é que as coisas são, esse Inácio de quem estou falando, a tradição judaica diz que foi ele, a criança que Jesus apresentou como exemplo para os seus discípulos. Jesus tocou naquele garoto e disse assim: quem quiser entrar no reino de Deus tem que ser como essa criança. Aquela criança cresceu, se tornou um bispo na região de Antioquia. O imperador, furioso pela pregação dele, o sentenciou à morte. E ele, alegre porque foi encontrado digno de morrer pelo seu Senhor, foi para Roma. E a história diz que, de fato, os leões estavam bem ferozes naquele dia. E o imperador lhe perguntou: você nega Jesus? Não. Como poderia eu negar aquele que vive? E foi estraçalhado pelos leões. Um derrotado para a nossa geração. Mas entrou nos céus com vestes resplandecentes. E haverá um dia que você vai duvidar se o céu existe, se Deus existe. E com todo respeito e temor, não tem música que te segura, não tem lembrança que te segura, somente a potente mão de Deus pode nos segurar, e a sua palavra. Eu venho nessa noite com uma palavra, perto daquilo que conversei com Érica, do objetivo de vocês com o congresso. Eu queria lê-la com vocês em Lucas 9, versículo 27. Vamos ler do 27 ao 36. Para mim é uma das palavras mais veementes sobre quando o céu vem sobre a terra. E ela tem algumas aplicações para nós. Diz assim o versículo 27, do capítulo 9. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho,
o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Amém? Pode se sentar, você que ficou em pé. Bom, essa passagem da transfiguração, ela está presente no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Eu escolhi o livro de Lucas por ser mais completa a abordagem de Lucas. Lucas, como vocês sabem, era um médico, e escreveu o seu evangelho para um homem, ao que tudo indica, que mantinha o seu ministério, chamado Teófilo. O Novo Testamento tem apenas 2 livros escritos por um não-judeu, e esse livro é o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Lucas faz um evangelho investigativo, então ele tem a preocupação de ser minucioso nas suas palavras sobre Jesus. E ele inicia o evangelho falando do nascimento de Jesus, ele não dá importância para a genealogia, ele já parte do princípio de que se compreende que ele era filho de Davi, fala dos milagres, fala dos sinais, fala da multiplicação de pães, fala de diversos assuntos dentro do ministério de Jesus enquanto ele passava pela Galileia. E o capítulo 9, onde nós lemos, é onde Jesus está terminando o seu caminho na Galileia. Do 10 em diante, ele já está indo para Jerusalém. E a sua ida para Jerusalém é com o propósito de entregar a sua vida. E Jesus, no meio disso, ele trouxe um discurso para os seus discípulos. No versículo 18 do mesmo capítulo, você vai ver que Jesus, depois de alimentar a multidão, ele se retira com os seus discípulos para orar. E somente estão os discípulos. E logo após ele se retirar, ele começa a falar ele começa a indagar os discípulos sobre quem eles achavam que ele era. E aí tem aquela história de que um fala que uns dizem que você é profeta, outros dizem que você é Elias. E Pedro, pela iluminação do Espírito Santo, diz que ele é quem? Cristo, o Filho do Deus vivo. Está lá em Mateus 16. E Jesus diz, olha, é verdade. Quem te revelou isso não foi carne nem sangue, Pedro, foi Deus. Pois agora é o seguinte, no 24 ele diz, no 23, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. E aí ele vai falando e entra no 27, que nós lemos. Ou seja, Jesus ele está conversando com seus discípulos e ele traz uma palavra pesada para os discípulos. Ele diz para os discípulos o seguinte, eu vou morrer, e se alguém quiser vir após mim, deve negar a si mesmo, e deve também tomar a sua cruz, deve perder a sua vida. E eu acho que conforme Jesus ia falando isso, o semblante dos discípulos iam ficando surpresos, tipo, não era isso que eu estava imaginando. E Jesus faz uma promessa para eles. Diz assim, alguns de vocês, não todos, não passarão pela morte sem ver o reino de Deus. Versículo 27. E aí nós entramos no versículo 28, que é propriamente dito o trecho da transfiguração. Diz o texto no versículo 28, cerca de 8 dias depois. Se você for olhar em outros evangelhos, vai estar falando 6 dias. E Lucas aqui escreve cerca de 8 dias. Mas o que Lucas está querendo dizer, e os outros autores, é o seguinte, cerca de 1 semana depois da promessa dele, aconteceu algo. E a minha pergunta é a seguinte, por que Jesus esperou passar 1 semana para se mostrar diferente? Os discípulos estavam remoendo aquela palavra.
Eles estavam tentando entender que papo é esse de negar a si mesmo. E Jesus deixa eles nessa meditação. E nesse dado momento, 8 dias depois dele ter dito as palavras do versículo 27, ou seja, a promessa de que iriam ver o reino de Deus, ele tomou com ele a Pedro, João e Tiago. Segundo a promessa do versículo 27, ele iria se revelar para alguns. E aí ele escolhe os 3 mais próximos, os 3 que iriam fazer parte do seu momento no Getsêmani, fizeram parte da ressurreição da filha de Jairo, e Jesus chama Pedro, Tiago e João para irem ao monte orar com ele. E eu poderia fazer uma aplicação aqui do seguinte: você vai ver depois Paulo falando, em Gálatas 2:9, que quando ele foi viver a missão dele, ele procurou as colunas da igreja, que eram quem? Pedro, Tiago e João. Jesus chama somente eles 3 para algo que ele havia prometido. E isso na nossa cabeça é meio confuso, tem hora. Parece-nos que o Evangelho é tudo para todo mundo. Parece que o Evangelho é palavra revelada de toda forma para todo mundo. Mas não é. Há aqueles que enxergam coisas que outros não. Há aqueles que capturam coisas que outros não. E às vezes aqueles que são perseguidos por Deus se veem em situações das quais eles nem queriam, mas foram chamados de uma maneira que não lhes resta outra situação. É só ver Jonas. Não vou para Nínive. E lá no céu eu vou trocar uma ideia com Jonas. Falar, rapaz, que viagem frustrada, hein? Teve que ir. Porém, há outra realidade nesse texto que nos incomoda. É Deus falando algo somente para 3 pessoas. Na era que nós vivemos, que o que vale são multidões. Algo é benéfico, algo é bem sucedido ou mal sucedido de acordo com a quantidade de pessoas que você alcança. Essa é a leitura de hoje. Vamos fazer um congresso aqui. Está só até a metade. Não foi tão bom assim. Quando lota, Deus se fez presente. Queridos, Noé trabalhou quase 120 anos construindo uma arca. Sabe quantas pessoas ele salvou? 8. 8 pessoas foram salvas por uma arca construída durante 120 anos. Deus é um Deus de uma lógica diferente do nosso tempo. E Ele chama 3. E de repente, o que você tem a capacidade hoje é de tocar 1. E Ele chama os 3 e diz: é o seguinte, vamos subir um monte comigo para orar. Você deve pensar aí na sua cadeira sentado aí. Meu amigo, se Jesus me chamasse para orar, eu iria na hora. Isso aqui era peso. Eles sabiam que ele não orava rápido. Eles sabiam que ir ao monte com Jesus era algo pesado. Mas ele o chamou. Pense você nos momentos do seu dia. Você está lá vivendo o seu dia. Daqui a pouco vem sobre você um batismo, uma vontade de orar. O que você faz? O que você faz? Jesus está te chamando para orar. O que você faz?
Às vezes eu resisto e prossigo. O senhor não está entendendo. Se eu parar agora, o senhor vai me atrapalhar. Quer um conselho? Quando a porta do teu coração for batida, abre logo, querido. Para o que você estiver fazendo. Não importa a importância da coisa, alguém superior está te chamando. E nós vamos ver no versículo 32, como nós já lemos, que eles estavam com sono. Eles adormeciam. E se você for ler os evangelhos, eles eram mestres em dormir enquanto Jesus orava. Por isso que alguém um dia me perguntou: você se incomoda quando alguém dorme quando você prega? Não. Ora bem, Jesus é para o monte orar. Jesus, e o cara dormiu. Paulo pregava, o cara dormiu e caiu do terceiro andar. Está querendo que o Tony alcance todo mundo? Às vezes o que importa não é o que o pregador fala, é o que a plateia quer ouvir. É a sede que está aí, não o que está jorrando daqui. Então Jesus chama eles para orar. E é curioso, eu tenho falado isso por onde eu tenho passado. A gente crê que o Espírito Santo, como diz a palavra, ele é ciumento. Só que toda pessoa que é alvo de um ciúme, sofre. Não tem vida fácil. Se você o ama, se você considera que ele te ama, talvez você não tenha uma vida fácil, se quiser obedecer. Porém, olha bem o que aconteceu. E aconteceu que enquanto ele orava, se você quiser ler sobre oração, eu quero ler um evangelho que trata de oração. Leia Lucas. Lucas é o autor que mais vai falar dos momentos de oração de Jesus. Por exemplo, no ato do batismo de Jesus, nenhum outro evangelho diz que ele estava orando enquanto era batizado. Lucas fala. Diz que enquanto ele estava sendo batizado, ele estava orando. E diz aqui, enquanto ele orava, no 29, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Querido, eu entendo a poesia de toda música. Toda música tem uma poesia. E há poesias que não ofendem a Deus. Porém, nessa cena aqui, não dava para cantar. Se ele chegar aqui, o meu rosto, não vou falar o meu não, o rosto do pastor Marcos, começar a ficar resplandecente, se transfigurar. Ele começar a ficar brilhante. Tu vai fazer o quê? Meu Deus, eu vou dançar. Eu acho que eu vou ficar imóvel. As crianças vão chorar. Algo louco está acontecendo. Não dá para você se mover porque o ambiente ficou pesado por causa da santidade dele. A única coisa mais sábia a ser feita é o que Isaías fez. Se joga no chão, querido, e se arrepende dos seus pecados. Porque a santidade dele vai chegando. Algo vai mudando. E os céus começaram a tocar aquela reunião de oração no monte. Que aconteceram duas coisas incríveis. O rosto dele mudou. O termo grego vai dizer que tornou-se outro, ou algo de uma outra espécie. Jesus mudou o seu rosto. As suas roupas ficaram brancas, 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 brancas.
que o Marcos vai dizer no seu evangelho, que nenhum lavandeiro, nenhum sabão em pó, nenhum vênice poderia deixá-la branca daquele jeito. E prossegue. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. A lei, o decálogo, o Pentateuco, a lei de Deus, que é Moisés, e os profetas, que é Elias. Moisés, o homem que morreu, e ao que tudo indica, foi sepultado pelo próprio Deus, segundo Deuteronômio 34. E Elias, que não conheceu a morte. Simplesmente, eles apareceram e começaram a conversar com Jesus. 31. Os quais apareceram em glória também, e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então vamos lá. O cenário é sobrenatural. Algo jamais visto por mim e por você. Jesus orando no monte, 2 homens que viveram anos e anos no passado, aparecem. 2 referências para Israel. 2 homens de peso. E o que eles estão fazendo ali, meu Deus? Eles começam a conversar com Jesus sobre algo. E Lucas é o único que vai relatar isso. Vai dizer que eles começam a conversar sobre a sua partida. Curioso é que o termo grego para partida aqui é êxodos. E se você pensar em Moisés, falando sobre êxodo, ele sabia o que estava falando. E eles começaram a conversar com Jesus sobre o fim da sua carreira aqui na terra. Eu acho esse um terreno tão santo, tão puro, que eu não me acho digno de conjecturar o teor dessa conversa. Já ouvi alguns falando que eles falavam de uma coisa, de outra, mas não está descrito aqui. O fato é o seguinte: Jesus tinha falado para os discípulos que eles tinham que negar a si mesmo, que eles tinham que tomar a cruz, que eles tinham que morrer para ter vida. E ele disse para eles que ele mesmo iria morrer. E eles com certeza ficaram endurecidos. E depois de 1 semana, tem essa reunião aqui. E o assunto da reunião é o seguinte: Moisés e Elias conversam com Jesus sobre a sua partida em Jerusalém, sobre a sua morte. Encorajamento, fortalecimento para cumprir aquilo que Deus chamou para fazer. Quando o céu toca a terra, quando Deus vem sobre a terra, é para nos encorajar a prosseguir, porque se Ele não fizer, nós não conseguiremos. Eu não sei qual é a luta que você passa, ou que você ainda vai passar. Eu sei que tem hora que os céus precisam vir e nos ajudar a prosseguir no nosso êxodo nessa terra. E foi exatamente isso que aconteceu. A presença de Deus, ela precisa ser objetivada por nós. Para que você quer a glória de Deus sobre a sua vida? Não, para eu sair de lá legal. Eu quero entrar no culto e sair de lá melhor. Eu quero ver aquela igreja cheia de gente. Eu quero que a minha família toda seja salva. Para que você quer que os céus te toquem?
Você precisa objetivar isso. Eu estou te dando um caminho aqui essa noite. Ele me toca, Ele te toca para você conseguir cumprir aquilo que Ele te pede. Você um dia vai sair de dentro desse quadrado aqui. Existirão situações que não vai dar para você ligar para ninguém. Mas existe uma palavra de Deus para você. Mas você não tem força para vivê-la. Os céus precisam vir e nos ajudar a prosseguir. Senão nós não conseguiremos. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus precisava ser fortalecido e fortalecer os discípulos para compreenderem o êxodo preparado não só para ele. Um dia ele iria embora. Lembra Gálatas 2:9? E as colunas da igreja precisariam estar firmes. Por isso que tem lugares que Deus te leva que não leva todo mundo. Por isso que tem coisa que Deus te pede que Ele não pede para todo mundo. Por isso que tem coisa que nem todo mundo vai entender. Tem que estar de acordo com a palavra. E tudo isso para encorajá-los e nos encorajar. E aí prossegue. Gente, parece piada, mas como está na Bíblia não é. Está dito aqui, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados. Eles estavam trocando as pernas de sono. O termo grego aqui é borel, que significa estar sobrecarregado, desencorajado de tanto sono. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu desencorajado de tanto sono? Quando a luta pesa sobre você, você fala assim, eu preciso de um quarto para dormir. Para ver se eu acordo melhor. É um sonho. Diz aqui que eles estavam sobrecarregados de sono. Meu filho, Moisés e Elias estavam ali. O monte estava pegando fogo. O negócio estava claro. A face de Jesus tinha mudado e os caras estavam dormindo. Dormindo. E antes da gente acusá-los, tem hora que a gente também dorme. No meio de Deus fazendo isso tudo. E aí prossegue. Eles estavam lutando contra o sono, né? Mas conservando-se acordados. E eu tenho uma pergunta para você aqui. Você está vendo aquela série lá no Netflix, boa pra caramba. Mas o teu olho está fechando. Tu está vendo um jogo de futebol e não está legal. O teu olho está fechando. Talvez as irmãs aí estão no salão de cabeleireiro e o olho está fechando. Mas você resiste. Você resiste e diz assim, não, eu tenho que terminar de ver isso aqui, ó. Às vezes você dá uma cochilada, você perde uma parte, mas você tenta conjugar com a outra. Você luta contra aquele sono que está te atrapalhando a chegar no seu objetivo. Mas se for para orar, vou orar dormindo. Eu deito no travesseiro e oro. A gente não luta contra o sono. Deus entende. Entende. Às vezes entende de um jeito que a gente não entende, sabia? E eles estavam ali lutando contra o sono. Mas aí eles conseguiram
se recompor. Imagine você acordando no monte, esfregando os olhos e olhando aquela cena. Oh, meu Deus, o que está acontecendo aqui nesse lugar? Viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Eles acordaram desesperados, com certeza. Tomados de medo, diz a palavra. E aí, ao se retirarem estes de Jesus, quem? Moisés e Elias, disse-lhe Pedro. Pedro é uma bênção. Pedro é uma bênção porque o Pedro muitas das vezes sou eu e você. O primeiro livro do Novo Testamento foi o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos ele foi escrito para que a igreja lesse ele todo culto. Então entenda só a cena de Pedro. Todo o culto da igreja primitiva era lido o livro de Marcos, o Evangelho. Todo ele. E Pedro sentado ali, você imagina a cena? Chegando na parte da negação, Pedro está ali sentado, ouvindo Marcos ou Lucas ou alguém lá lendo. Aí, não sei o que, Jesus disse, você vai me negar. E Pedro falou. Aí o Pedro, a tocar nesse assunto de novo. Mas o Pedro é bem eu e você. Ele acordou ali naquela situação, ele, João, Tiago, e ele tipo assim, eu preciso falar alguma coisa. Mestre, bom estarmos aqui. O sono estava bom, dava vontade de perguntar. É muito bom estar aqui, é muito bom estar aqui. É muito bom estar aqui, mas por que é bom estar aqui, querido? Se você estava aí dormindo. Mas quando a gente acorda, às vezes a gente não fala coisa direito. Então, aí ele sugeriu e disse, então, façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. E diz aqui o adendo, não sabendo, porém, o que dizia. Pedro é exatamente como a gente. Pedro estava num ambiente glorioso, confortável, e ele não queria sair de lá. Entenderam? Ele queria fazer a tenda, como era feita pelos israelitas no passado, que Pedro sabia fazer por causa da festa dos tabernáculos. Ele queria fazer 3 tendas, para abrigar Jesus, Moisés e Elias. Porque lá era muito bom. Então eu não quero sair daqui. Não é isso que acontece com a gente? Aqui o ambiente está muito bom, eu não quero sair daqui. Mas o céu está tocando a terra justamente para eles entenderem que eles deveriam sair de lá, para viver lá fora, capacitados para cumprir a missão que Jesus deu para nós. Por isso Lucas vai dizer, e ele não sabia o que dizia. Ainda mais comparando, quando ele vai fazer 3 tendas iguais, ele está dizendo o seguinte, eu equiparo Jesus, Elias e Moisés. E isso não se faz. Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado. Jesus é santo. Jesus nunca teve pecado. Jesus não tinha um porquê vir até a terra, se não fosse para obedecer ao Pai. Aquilo não pega bem para Jesus. As palavras de Pedro. E nos demonstra que às vezes a gente está querendo ficar num lugar que Jesus não quer que a gente fique. Na nossa zona de conforto. Ele quer te trazer para um lugar, revelar a glória dele, te encher de esperança, te encher de fé e te levar para o mundo,
para que você seja misturado com esse mundo, para que você possa salgar este mundo, para que você possa iluminar este mundo. Mas nós às vezes queremos ficar bem aqui. Não vou sair daqui. Não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Tem coisa melhor do que estar aqui. E Jesus esperando você lá fora. Povos esperando você em algum lugar. Gente esperando você em algum canto. E o Pedro querendo fazer tenda. O Pedro estava entorpecido ali. Ele estava tão maravilhado que ele falou: não quero que Elias e Moisés vá embora. Deixa eles ficar aqui. E Jesus está querendo dizer o seguinte, querido: eu estou indo para Jerusalém, esse era o assunto. Eu vou cumprir o meu êxodo. Eu vou morrer pela tua causa, pela causa da igreja. Vocês não devem ficar aqui em cima de um monte a vida inteira. Por isso que ele não sabia o que dizia. E prossegue. Enquanto Pedro falava, parece que o pai entendeu que ele não estava sendo, Jesus não estava sendo compreendido como devia. E enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. O termo aqui é a mesma nuvem do deserto. Os envolveu. 35. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Irmãos, se tem uma coisa que a presença de Deus deve gerar em nós, é uma reverência estática, paralisante, porque Ele não é como um de nós. Ele não se dobra à nossa existência. Ele é o Criador. Diz o Salmo que tudo que Ele quer, assim o faz. Salmo 115, 3. Aquela nuvem encheu eles e eles foram ficando com tanto medo. Diz aqui o termo grego para medo aqui é fobeu, de fobia. Que por significado diz que eles tinham medo de fazer alguma coisa. Quando a presença de Deus vem sobre João, vendo o Apocalipse, o que ele faz, queridos? Ele se joga no chão. Quando a presença de Deus vem sobre Isaías, o que ele faz? Ele se joga no chão. Quando Moisés está ali naquele monte, diz assim: me mostra a tua glória. Deus diz assim para ele: é o seguinte, Moisés, farei passar sobre ti toda a minha glória, mas te esconderei atrás de uma pedra, de uma rocha, porque Ele é santo. Há uma presença dEle que me paralisa e deve te paralisar. Quando você vê alguém que diz assim: eu estou na presença, e lá, cuidado. Se o peso da santidade descer, até quem tenta ajudar a arca morre, porque Ele é santo. E aqueles discípulos foram envolvidos por aquela nuvem e o medo veio sobre eles. E para não ficar só nisso, saiu uma voz do meio da nuvem, que dizia o quê? Este é o meu filho. Ou seja, não confundam Jesus com Moisés ou Elias. Não confundam Jesus com vocês. Não confundam Jesus com ninguém. Este é o meu filho. Ele não é qualquer um. Cuidado com a tua comparação, com a tua liberdade radical.
Ele não é qualquer um. Ele é santo. Santo, santo, santo. E se você e eu não reverenciamos a sua santidade, os céus estão cheios de seres cantando noite e dia que Ele é santo. Toda a vida santo, para sempre santo. Este é o meu filho. Não o confunda. Não o trate como se ele fosse um de vocês. Pelo contrário, o meu eleito, a ele ouvi. Queridos, todos os nossos problemas seriam resolvidos se nós só escutássemos a ele. Todos os problemas seriam sanados se nós só escutássemos a ele. Mas são muitas vozes, é muita gente falando. Se você está dentro das redes sociais, então, é gente falando tudo. A todo tempo tem uma nova informação. É uma overdose de informações. Você fica entorpecido de todos os lados. Mas para tudo. Esquece tudo. Pega a boa e a antiga Bíblia. Vai para um lugar recluso. E escuta o que ele vai falar. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Um homem com reverência, com temor, com uma Bíblia na mão e uma oração no coração é mais poderoso do que qualquer outro homem na face da terra. Ainda que ninguém o veja. Porque todos que estão sendo vistos, um dia não serão mais. Daqui a 50 anos, eu tenho 84, se eu viver. Mas uma coisa eu garanto aqui nessa reunião: daqui a 50 anos, muita gente aqui já não estará mais aqui. E quem será você diante dele? A pergunta vai ser: você obedeceu o que eu te pedi? Aquilo que se ouviu de mim, você obedeceu? E essa voz saindo de dentro da nuvem deve ter falado para o discípulo o seguinte: cara, vamos ficar quieto e vamos ouvir esse homem aqui. Tudo aquilo que ele disse de negar a si mesmo, de morrer, não sei o quê, é isso que a gente tem que ouvir. É Deus forçando eles a entenderem para o que foram chamados. E é por isso que nós nos reunimos aqui. Me desculpem se eu frustro alguns. Não viemos num culto para sairmos daqui nos sentindo bem. Nós viemos num culto para sairmos daqui edificados. Se isso te faz sentir bem, glória a Deus por isso. Mas existem cultos que eu saio pior do que eu entrei. Por quê, Tony? Porque Deus me revela tanta coisa que eu preciso mudar. Deus me confronta com tanta coisa que eu saio daqui falando: meu Deus, o que eu vou fazer? Essa reunião eles não saíram bem de lá, não. Eles viram Moisés e Elias, eles viram Jesus mudando o seu rosto, eles viram aquilo que provavelmente vai acontecer com todos os salvos, mas eles saíram meio machucados dessa reunião aqui de oração. E diz assim: depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, e eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Mateus vai dizer que Jesus, quando desceu do monte, lhes ordenou: não conte nada a ninguém. A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. O assunto sobre a morte de Jesus estava definido. Tanto que Jesus fecha aquela reunião dizendo o seguinte: não contem para ninguém até que eu ressuscite.
Tem coisa que Deus vai te falar, querido. Você tem que orar e ficar quieto até o tempo certo. Tem coisa que Ele nos pede que nós não devemos sair por aí falando. Aqueles discípulos desceram dali com a firme convicção de que Jesus realmente iria morrer. Quando a presença de Deus vem sobre nós, é para nos impulsionar a viver o que Ele nos chamou para viver. Lá no Getsêmani, Jesus está orando em agonia. Quem está lá? Pedro, Tiago e João. E Lucas vai relatar que na hora que ele orava, quem apareceu para consolá-lo? Quem, gente? Um anjo. Lucas 23. Diz que um anjo, ou 22, um anjo desceu e o consolava. Quando Paulo estava preso para ir a Roma, um anjo foi até Paulo para fortalecê-lo. Quando a presença de Deus vem sobre a tua vida, quando os céus tocam a tua vida e a minha vida, é para nos dizer: prossiga, siga, não pare, não desanime. Há uma glória eterna. Ainda que as coisas nessa vida não se encontrem como você queria, há algo eterno. Se Deus está te tocando nesses dias aqui, se você pegou essa palavra aqui hoje e falou: meu Deus, isso ainda é muito difícil eu engolir isso tudo. Entendi nada. Ora. Porque chegará um exato momento da sua vida, e ele há de chegar, que você e eu precisaremos dessa força do Senhor. Diz lá em 2 Coríntios 3,18, que somos transformados de glória em glória. Cada um momento que eu e você somos tocados pela glória, isso deve nos transformar na imagem e no querer de Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor nessa noite? Feche seus olhos. Eu não sei. Eu não vou ser monotemático aqui essa noite. Ok? Às vezes a gente faz um congresso direcionado para alguém. Por exemplo, se tem o congresso das mulheres, e de repente uma mulher sai daqui, chega em casa e o marido é tocado por aquilo que ela viveu aqui. O congresso é do Hope. É adolescentes, pré-adolescentes. E você veio aqui só para ver isso, mas essa palavra tocou em você. E tu está passando um grande problema na tua vida, não é financeiro, não é familiar, é para cumprir aquilo que Deus te pediu. Eu quero orar por você. Não porque eu sou expert nesse assunto, é porque eu também vivo isso. Tem horas que eu também quero desistir. Tem horas que precisa vir quase 10 mil anjos lá do céu para me ajudar. Eu queria que você, onde você está aí, você fechasse seus olhos. Eu vou orar por você nessa noite. Pai, tudo que o Senhor nos pede é
é o melhor para nós. Mas como guerreamos contra isso, Pai? E existem pessoas aqui essa noite, como eu, como muitos irmãos aqui, que precisam de um toque da Tua glória, para que toda a palavra, cada uma, Senhor, cada palavra que o Senhor nos pediu um dia, cada tio, cada palavra que o maligno nos fez esquecer, seja relembrada aqui essa noite, seja fortificada aqui essa noite, e seja cumprida na vida dos meus irmãos aqui essa noite. Que nessa reunião saiamos daqui edificados, para viver cada palavra que o Senhor nos disse um dia, fortalecidos pelo toque dos céus. E se isso aqui não for suficiente, que o Senhor brade dos céus, nos seus locais reclusos de oração, que os teus anjos venham nos fortalecer, e que possamos cumprir a nossa carreira, a nossa vocação, o nosso caminho sobre essa terra. Não porque nós temos a capacidade, mas porque Tu és aquele que opera tanto o querer quanto o efetuar em nossas vidas. Que o Senhor abençoe a cada irmão aqui, a cada vida, a cada jovem, adolescente que se encontrará longe desse monte aqui dessa noite, longe da transfiguração sobrenatural, e terá que viver no seu dia a dia sobre essa terra. Que cada um deles sejam poderosamente tocados, fortalecidos, edificados, para que jamais se desviem das Tuas palavras, Pai. Espírito Santo, obrigado por essa noite, que a Tua palavra foi liberada, e que o Senhor faça aquilo que eu jamais posso fazer, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, amém, irmãos?